Hoje eu sinto aqui tua presença, e a minha vida é sempre te louvar, e ter em minhas mãos a tua unção para quem necessitar, que eu possa ajudar. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e do meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Vem Espírito Santo me envolver. Eu quero agora sentir o teu poder, e no meu interior fluir rios de águas vivas, transbordando de amor todo o meu ser. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Quero louvar e te exaltar pra sempre em minha vida, ó meu Senhor. Quero dar glórias a Deus por tudo quanto Ele fez por mim. Guia minha vida, Espírito, a Ti eu a entrego com amor, e te louvando, meu Pai, pra sempre com fervor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, amigos e amigas, nós vamos à mensagem de hoje. Vamos falar sobre João, capítulo 21, tá? O livro histórico. A Dalva Souza dizendo aqui que a imagem, som, imagem ok,
ela diz também assim: tenho muito medo da calúnia, porque até que prove a verdade, a pessoa já sofreu muito. Isso se provar. A Maria dizendo: a imagem está ótima. A Dalva diz que a inveja também é uma energia muito ruim. Silvio de la Cruz, boa noite, tá? A Dalva diz que, Dalva Souza, a inveja leva os homens a ações terríveis, verdade. E o problema é que às vezes a pessoa não tem inveja de riquezas, né? Ela tem inveja às vezes só da felicidade da outra, do sorriso, do caráter da outra. É complicado. Bom, mas o assunto é a volta de Jesus, que a maioria dos religiosos, principalmente neopentecostais, eles acreditam que Jesus ainda vai voltar, né? Eles acreditam nisso. E nos vídeos passados, eu falei para você a respeito de Mateus 24, versículo 34, quando Jesus disse: não passará esta geração, quer dizer, a geração dele, sem que tudo isto aconteça, falando da destruição do templo e falando também da vinda do Filho do Homem. E também falamos sobre Lucas 21. Lucas 21, que também fala, Jesus também repete essas palavras através de Lucas, dizendo: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E que o juízo, né, era para aquele povo, para o povo de Israel, para os judeus, para aquela nação. Porque, veja, normalmente na tradição religiosa, as pessoas elas estão esperando a volta de Jesus. De Jesus vir sobre as nuvens, quando na verdade o vir sobre as nuvens era vir em juízo contra um povo, contra uma nação. Eu sei que se você for falar para pessoas religiosas que Jesus já voltou, que tudo já se cumpriu, eles vão dizer para você que você está maluco, que isso é impossível, que você está endemoniado, perturbado, enfim, uma série de coisas. Porque, na verdade, quem abre o entendimento é o Pai, é Deus, é o Espírito, né? Quando eu falo Pai, Deus, Jesus, Espírito, eu estou falando de Deus, do Pai Celeste. É Ele quem abre o nosso entendimento. É Ele quem vem nos dar o entendimento a respeito disso, essa fé. E nós, quando lemos hoje a palavra com esse entendimento, as coisas ficam mais claras. Veja o que nós vamos ler em João, capítulo 21. Eu vou ler João, capítulo 21, e eu vou ler a partir do versículo 1 em diante. Eu vou ler o capítulo, para que você entenda o contexto, tá bom? Veja, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Veja, então aqui Jesus já havia ressuscitado. Jesus havia morrido na cruz e já havia ressuscitado. E ele então aparece aos seus discípulos. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão, Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram, né? Não apanharam nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Veja,
Jesus já havia ressuscitado, tá? E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem era o discípulo que Jesus amava, que era chamado assim? João. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Então Pedro estava na praia ali, devia estar à vontade. Então ele, quando João falou para ele: olha, é o mestre, é o Senhor. Aí ele deve ter ficado com vergonha, alguma coisa assim, e colocou a capa e se lançou no mar, né? Talvez com vergonha. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Isso é importante você prestar atenção nisso. Depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Sabe, ficou até assim emocionado com essa passagem, porque imagina, né? Pedro devia estar lembrando ali daquelas 3 vezes que ele negou conhecer Jesus. E Jesus apenas pergunta para ele 3 vezes também: tu me amas? E ele diz: te amo, Senhor. Tu me amas? Te amo, Senhor. Pela terceira vez: tu me amas? Ele deve ter ficado triste, né? Porque ele talvez não tivesse conseguido, não estivesse ali acreditando que Jesus estivesse crendo que ele o amava, né? Cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Ou seja, a prisão, né? Ele seria preso por causa de Jesus. Então, vai estender as mãos, alguém vai lhe prender
vai lhe vestir e você vai ser levado para onde você não quer ir. Jesus disse isto para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Então Jesus estava ali mostrando para Pedro que ele ia morrer e como iria morrer. E Pedro de fato morreu crucificado, só que ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, não igual ao seu mestre, não igual a Jesus. Aí, talvez você pergunte, mas o que tem a ver isso, irmão, com a volta de Jesus? Agora você vai entender, porque agora estão os versículos chaves. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te trairá? Quem te irá trair? Ou seja, João. Então, como Jesus falou como Pedro iria morrer, então Pedro vai perguntar a Jesus: e ele? Como que João vai morrer? Tá? Versículo 21. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Olha o que Jesus vai responder. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me. Então veja que Jesus vai dizer que João ele estaria vivo quando Jesus voltasse, quando ele, Cristo, voltasse. Olha só o versículo 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, meu irmão, minha irmã, a questão é o seguinte: Jesus foi claro. Ele disse que João iria ficar até que ele voltasse, que Jesus voltasse. E os discípulos morreram antes. O discípulo que morreu depois do ano 70, sabe qual foi? João, que foi exilado na ilha de Patmos, e ele morreu entre o ano 98 e o ano 103, mais ou menos, por aí. Ele morreu depois do ano 70. Foi o discípulo que morreu depois do ano 70. Ou seja, ele viu ou ele tomou conhecimento da destruição de Jerusalém e dos acontecimentos ali em Jerusalém. Porque se Jesus não voltou antes do ano 70, então João deveria estar vivo até hoje, não é verdade? Ou então Jesus mentiu. Eu não vou de forma alguma acreditar que Jesus mentiu. Eu prefiro acreditar que João ficou vivo depois do ano 70, ele passou pelo ano 70 e ele permaneceu vivo quando Jerusalém foi sitiada e quando o templo foi destruído. Aconteceu o juízo. Veja, isso é mais um argumento, mais uma base.
E eu estou aqui lendo para você a Bíblia, nós não precisamos ficar aqui com subterfúgios, nós não precisamos aqui enganar você, manipular a Bíblia, isso, disso, daquilo outro. Não, Jesus foi claro. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Quanto a você, me segue. Se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que importa? E foi o que aconteceu. O João, ele permaneceu vivo até o ano 70. Ele não está vivo hoje. Ele está vivo hoje. Então, meu irmão, minha irmã, não é claro? Não fica claro? O que você entende com isso? Para mim, isto está muito claro. Para mim, isto está muito evidente. Aí você vai me perguntar assim, mas irmão Alfredo, por que o sistema então, por que a tradição religiosa não fala sobre isso? Porque existem muitas razões. Muitas razões. Não interessa que eles mostrem essa verdade para as pessoas, né? Melinda Marcela colocou aí versos 21, 23 e 24, quando Jesus fala, se eu quero que ele fique até que eu venha. Ou seja, Jesus disse que aquele discípulo ficaria vivo até que ele voltasse. Alguém poderia dizer, se fosse isso escrito, se isso fosse escrito antes da ressurreição de Jesus, alguém poderia argumentar, não, Jesus estava falando que ele iria voltar ressuscitado. Então, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou e João ainda estaria vivo. Não, mas aqui, por isso que eu vim chamando a sua atenção para mostrar para você que ali Jesus já havia ressuscitado. Então, Jesus não estava falando da volta dele da morte, da sepultura. Jesus estava falando da vinda do Filho do Homem, estava falando da sua vinda em juízo, que aconteceu no ano 70. Isso é maravilhoso. Isso é... Quantas vezes você leu isso na Bíblia? Talvez você diga assim, eu li muitas vezes, mas não entendia. Ou talvez você diga assim, mas nunca falaram isso para mim? Nunca me disseram isso? Nunca me contaram dessa forma, dessa maneira? Porque não há interesse, meu irmão, minha irmã. O interesse é que você continue frequentando os templos. O interesse é que você continue com medo de que Jesus vai voltar e você tem que permanecer no templo, dando o seu dízimo, fazendo sacrifícios, ali preso àquela denominação, debaixo daquela, entre aspas, cobertura espiritual e continuando ali a alimentar ou alimentando toda aquela máquina religiosa. E com medo, né? Jesus vai voltar, se ele volta, eu fico, e já se passaram quase 2000 anos. Quase 2000 anos. E Jesus não volta. Sabe por quê? Porque ele já voltou. Ele já voltou lá no ano 70. Ele não é mentiroso. Ele cumpriu aquilo que ele havia prometido. Tá bom? Então esse é mais um argumento. Amanhã eu vou dar para você mais argumentos. Durante essa semana nós estamos dando para você esses argumentos. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aquela oração de agradecimento, de louvor, tá? Muito obrigado, graças, Marcela, por colocar o versículo, o capítulo também. Muitas graças. Então agora nós vamos à oração, aquela oração de agradecimento, de louvor, colocar diante dele também as nossas dificuldades, as nossas lutas, tá bom? Vamos então à oração.
Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, queremos te louvar, queremos te agradecer e bendizer por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que temos a certeza que o Senhor fará. Obrigado, ó Pai, porque podemos desfrutar do reino já aqui no presente, porque sabemos que o Senhor já reina e o reino do Senhor é eterno e não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. É o Senhor quem nos conforta, é o Senhor quem nos consola, é o Senhor quem nos dá vida, é o Senhor quem cuida de cada um de nós. O Senhor cuida, o Senhor tem o controle de tudo. Mesmo quando as coisas elas não saem como nós esperamos ou como nós desejaríamos, mesmo assim, cremos que o Senhor cuida de nós. Louvado seja o Senhor, digno de toda adoração. Ó Pai, nesse instante, neste momento, oramos uns pelos outros. Eu oro pela vida da linda Marcela, que o Senhor venha guiar todos os seus passos, iluminar todos os seus caminhos, enchê-la de paz, de alegria, para que ela possa exalar o teu bom perfume aonde quer que ela vá, seja na sua casa com o seu pai, com as suas irmãs, com o seu irmão, seja no seu trabalho, que ela exale o bom perfume do Senhor. Sim, é o que nós queremos para todos nós, que exalemos o teu bom perfume, que venhamos refletir a luz, que sejamos o sal da terra. Ó Pai, eu também oro pelos irmãos e irmãs que aqui estão. Não os conheço pessoalmente, não os conheço fisicamente, mas em espírito nós nos reunimos aqui sempre neste canal, nesta programação, e em espírito estamos unidos. E eu sei que o Senhor conhece quais são as lutas e as necessidades e as dificuldades de cada um, aquilo que necessita, aquilo que precisa. Eu sei que o Senhor olha também para os familiares
os nossos irmãos e irmãs que aqui estão. Venha dar saúde para todos nós. Venha guardar-nos do mal, livrar-nos do mal. Sim, Pai. Que esta paz que sentimos e temos aqui conosco, ela alcance também os nossos entes queridos, irmãos, irmãs, filhos, pais, mães, a todos. Oramos também por aqueles que estão em clínicas de recuperação, como este irmão, da irmã Aparecida, que nos pediu oração. Dê forças para que o entendimento desta pessoa se abra e ela perceba que o álcool está destruindo a vida dela, que as drogas estão destruindo a vida dela e que está fazendo mal a ela e também às pessoas que a querem, que a amam, que elas possam refletir e que o Senhor ajude. Aqueles que estão em clínicas psiquiátricas, aqueles que estão enfermos em hospitais, aonde quer, meu Pai, que esteja alguém sofrida, seja num presídio, sejam aqueles que estão nas ruas, nos becos, olhe, meu Pai, e ajuda. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos que têm nos apoiado, que têm nos ajudado. Não permita que esta pessoa sinta falta daquilo que ela tem se disponibilizado a ajudar. Que o Senhor retribua, porque eu sei que quando semeamos na boa terra, a boa semente, ela frutifica. Obrigado, meu Pai. Te agradecemos. E todos os que creem, digam, assim seja. Graças a Deus. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, meu irmão, minha irmã, quero falar duas coisas aqui para você, tá? Aliás, deixa eu adicionar aqui o irmão Antônio, o irmão Antônio aqui no nosso grupo de WhatsApp, tá? E gostaria de pedir a você que você também que quiser fazer parte do nosso grupo, né? Nós temos um grupo da Igreja em Casa, um grupo de oração,
coloquei lá o nosso irmão Antônio Alexandre Silva de Paula, já coloquei ele lá. E se você quiser também fazer parte desse grupo, é um grupo que nós temos, e a partir de amanhã eu vou estar sempre colocando lá uma oração. Você então pode me enviar uma mensagem através do WhatsApp, sinal de mais 351, tá? Sinal de mais 351-912-590-270. Sinal de mais 351-912-590-270. Eu não atendo chamadas, né? E nem videochamada e nem chamada no WhatsApp. Somente o texto ou áudio. Se você quiser mandar um texto ou áudio, você manda dizendo: olha, irmão Alfredo, eu quero fazer parte do grupo. Aí eu vou adicionar você ao grupo para que você receba também as orações e as mensagens os versículos que colocamos lá, a mensagem de fé, tá bom? Se você quiser, entre em contato. Sinal de mais 351-912-590-270, tá bom? E agradecer a você que tem nos ajudado. E se você está assistindo o programa e diz assim: olha, eu quero contribuir, eu quero ajudar, esse canal tem sido importante, as mensagens têm sido importantes, tem me ajudado, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero dar uma contribuição voluntária, então está aí o Pix para você que deseja fazer a sua contribuição, a sua ajuda, tá bom? Se quiser fazer a sua ajuda e depois mandar o comprovante pelo WhatsApp, fique à vontade, faça do jeito que você quiser, tá bom? Faça da forma que você quiser e nós estaremos então juntos aqui nessa programação. Agradeço a você que tem ajudado e agradeço aquelas pessoas também que não podem ajudar, mas muito obrigado também pela sua intenção. Ore por nós, uns orando pelos outros, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e